Muito bem, galera, vamos a mais uma videoaula do site cesarfelipe.com.br. Nesta videoaula, essa videoaula é uma aula bem rápida, tá? É uma aula sobre switch, onde eu vou falar de uma funcionalidade bem simples e fácil de entender, que é o Spanning Tree Protocol, também chamado de SPT. STP, aliás, desculpe. Veja só. Esse protocolo ele tem por finalidade impedir que em redes onde existam redundâncias de caminhos entre switches, um desses caminhos seja automaticamente bloqueado para evitar o loop de pacotes de camada 2 dentro da sua infraestrutura de redes, tá? Então, vê como é fácil de entender. Eu estou usando aqui o Cisco Packet Tracer, tá? Que é um programa da Cisco, que inclusive eu utilizo ele no meu livro, tá? Como laboratório para o meu livro, que é o Configurando Switches e Roteadores Cisco, que você pode adquirir aqui no site da Brasport procurando pela palavra Cisco. Tá aqui meu livro, onde você pode adquirir e obter maiores informações sobre como configurar o STP e todas as funcionalidades e detalhes deste protocolo, tá? Bom, então veja só. Se você tem dois switches e você faz uma ligação entre eles, não existe nenhuma redundância de caminhos aqui nessa infraestrutura. Não existe um loop, ou seja, não existe um círculo. O pacote ou ele é transmitido de uma ponta a outra, onde ele vai morrer. Não tem como ele ficar batendo de um canto para o outro e voltando. Tá? Aqui é uma infraestrutura de um ponto a ponto. Tá ok? Então, observe aqui no próprio Packet Tracer que todas as portas estão verdes, ou seja, elas estão no modo ativo. Agora observe só o que acontece quando eu pego e fecho o loop aqui, quando eu fecho o anel aqui, ó. Tá aqui. Agora existe uma redundância, ou seja, um pacote de camada 2 que seja transferido de um lugar para o outro, ele pode ficar, como é o caso de um broadcast, tá? Ele pode ficar circulando aí nessa infraestrutura infinitamente. Isso daí causa perda de pacote, colisão, sobrecarga nos switches, tá? Porque não é apenas um computador que envia broadcast. Vários computadores numa rede, quanto mais computador você tiver numa rede, maior é a quantidade de broadcast, tá? E a tendência de alguns deles é de infinitamente ficar circulando pela rede, como eu já falei, e isso causa uma certa sobrecarga nos switches, tá? Então, e algumas disfuncionalidades de rede também. Então, observe agora aqui que eu fechei o enlace, tá, em forma de loop. Veja que essa porta daqui, ela está bloqueada, ó. Ela está com um sinal de laranja. Opa! Tá aqui, ela está com um sinal de laranja. Isso significa que ela está bloqueada. Para quê? Para evitar que o pacote fique circulando infinitamente. Isso significa que quando um pacote é lançado daqui desse switch para cá e para cá, quando ele chega nessa interface daqui, ele vai ser descartado. Tá ok? E veja também que não tem como ele ser disparado através desta interface, porque ela está em modo de bloqueio. Então ele só pode circular por aqui. Agora veja só, eu vou pegar e vou tirar esse link aqui. Eu vou tirar esse link. Tirei. E aí a tendência dessa porta daqui é de que ela entre em modo de forward. O que é forward? Modo de encaminhamento. Tá? Por quê? Porque o switch, no caso do Spanning Tree Protocol, ele tem dois modos. Ou ele fica em modo de bloqueio, ou ele fica em modo de encaminhamento. Tá ok? Então veja só, que se eu clicar aqui nesse switch, por exemplo, ó, veja aqui que ela já ficou verde, tá?
Por quê? Porque ele percebeu que esse enlace aqui caiu. Então ele habilitou aqui, uma vez que não existe mais loop, tá? Vou pegar, vou ligar aqui de novo. Liguei aqui de novo. E aqui as portas estão em modo de convergência, tá? Que é um modo de aprendizado, já por causa de mudança de topologia. Tá? Então toda vez que um switch detecta uma mudança de topologia em sua rede, o que é facilmente disparado quando uma porta entra em modo ativo, ele lança alguns pacotes de conhecimento, que é chamado de BPDU, em modo de conhecimento de spanning tree, para ver qual é a porta que eles vão fechar. Lembrando o seguinte, tá? Essa porta que será fechada, ela pode ser fechada automaticamente, e isso daí é um cálculo de custo de porta que os switches fazem entre si, ou então eu posso pegar e definir qual é a porta que vai ficar em modo de bloqueio, tá? Não é a finalidade dessa videoaula, apenas de explicar o spanning tree para vocês. Então veja só aqui, eu vou clicar neste switch, vou vir aqui na CLI, aqui eu estou no modo de somente leitura, vou digitar Enable para entrar no modo privilegiado. E aqui no modo privilegiado eu já posso digitar o comando Show Spanning Tree Summary. Enter. Tá aqui. Eu vejo que o modo de Spanning Tree que eu estou utilizando é o PVST. E tá aqui, ó. Ele está me mostrando que eu tenho uma porta em modo de bloqueio e uma porta em modo de forward, e que eu tenho o STP ativado em duas portas, né, que são essas duas, ó, tá aqui, ó, uma em modo de bloqueio e outra em modo de forward, que é modo de encaminhamento. Eu também posso digitar o Show Spanning Tree sem o Summary, e aqui ele vai pegar e vai me mostrar, tá aqui, ó, que eu tenho uma porta Gigabit 1/1 que está em modo de bloqueio, tá aqui, essa porta não está transferindo, e eu tenho uma outra porta em modo de forward, que é modo de encaminhamento. Já se eu vier aqui nesse outro switch, onde eu já vejo visualmente que as duas portas estão em modo de encaminhamento, se eu vier aqui na CLI desse equipamento, digitar Enable e digitar o mesmo comando, Show Spanning Tree, eu vejo que as duas portas estão em modo de forward aqui. Ou seja, as duas portas estão em modo de encaminhamento. E como vocês viram anteriormente, caso eu derrube um desses segmentos, o outro segmento vai sair do modo de bloqueio, tá ok? Lembrando, esta funcionalidade ela é devido ao Spanning Tree Protocol. E para finalizar, em alguns equipamentos ele não vem habilitado, tá? Você tem que ativar. Em outros ele já vem habilitado por padrão. Isso daí vai depender de equipamento para equipamento. Equipamento da Cisco é de um jeito, equipamento da HP é de outro modo, e assim respectivamente. Você então pode implementar o STP de modo automático em todos os switches, para que eles decidam qual é a porta que vai ficar em modo de bloqueio, evitando o loop de pacotes infinitos dentro de sua infraestrutura. Ou então você pode pegar e pode definir qual é a porta que vai ficar em modo de bloqueio, tá? Bom, a gente encerra essa videoaula por aqui. Ela é uma videoaula rápida que tinha por finalidade apenas explicar para vocês a funcionalidade do STP, que é o Spanning Tree Protocol.